Boa tarde para vocês. Eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui hoje. Fui convidada para a primeira conferência da SBRed, para mim é uma honra estar aqui. E também por ter sido convidada a falar de um assunto que para mim é tão importante, com o qual eu trabalho já há muitas décadas, que é a questão da adolescência, da dependência química e da redução de danos. Então, eu trabalho com dependência química já quase há 40 anos, ou quase há 40 anos, e na redução de danos um pouco mais de 30. Então, a redução de danos, para mim, realmente é uma alternativa clínica e também de saúde pública, que faz todo sentido, e eu não encontrei ainda, até hoje, nenhuma outra técnica ou proposta que pudesse me ajudar tanto na minha prática, tanto clínica quanto de colaboradora de política pública. Eu quero dizer para vocês que pela primeira vez eu usei uma IA para me ajudar a preparar os slides e assim apanhei muito. A parte de texto e tal foi muito bem, mas os slides, e a IA entendeu a partir de todo o conteúdo escrito que a minha apresentação deveria ter esse tom dramático, essa coisa escura, essa coisa tenebrosa. E eu não consegui mudar. Eu tentei, falei com pessoas, etc, etc. Então, eu só quero falar para vocês que eu não penso o tema que eu vou apresentar agora como sendo uma coisa drástica, dramática. É uma coisa super interessante, é uma coisa que traz muita possibilidade de vida para a gente. Então, eu peço desculpa pela aparência dos slides. Edson, podemos passar o vídeo, por favor? You have an affliction or something? Você tem algum problema? My mother would say you had St. Vitus dance. Minha mãe diria que você tem a dança de São Vito. A limey with rhythm. Você é um maluco, mas você tem ritmo. If pigs could fly. Se porcos voam, eu já vi de tudo. Muito bem, é assim que a maioria de nós olha os adolescentes, como um ser incomodante, um ser irritante, um ser que não faz sentido, que é barulhento, que não consegue se comunicar com a gente de uma forma adequada. E com isso a gente coloca sobre ele todo o nosso repertório, o repertório adulto, que é controlador, que quer dizer que já conhece todas as questões da vida e que então tem muito o que oferecer para aquele adolescente e que, portanto, nos sentimos muito à vontade de fazer críticas sobre o que os adolescentes nos apresentam. Pronto. Acontece que a adolescência é um período muito mais complexo do que simplesmente a chateação que pode parecer que eles queiram nos trazer. A adolescência ela faz uma crise, é um processo de crise no nosso desenvolvimento, uma crise que significa também a gente ter muitas alternativas, possibilidades criativas sobre aquilo. Mas, para isso, a gente precisa entender que a adolescência está identificada com 3 grandes tarefas. Ela tem a necessidade, o adolescente tem a necessidade de construir uma nova identidade, ele vai ter que abandonar aquela identidade que ele trouxe da infância até a adolescência. Ele vai ter que redefinir vínculos, especialmente vínculos relacionados às figuras parentais. E vai ter também que, a gente dizia antigamente, definir um gênero, definir uma posição sexual que era masculino e feminino. E hoje a gente já sabe que é necessário que o adolescente passe por toda uma reflexão e toda uma discussão a respeito da posição sexual que ele pretende assumir. Tem uma psicanalista francesa chamada Françoise Dolto, que ela fala muito de uma coisa interessante, que é assim, o adolescente ele se mostra para a gente, ele se apresenta com uma pulsão muito grande, com
uma vontade, uma energia, uma força muito grande, e que vai ter uma característica de pulsão de morte, por outro lado, uma pulsão de vida, e nesse conjunto, quando ele encontra a impossibilidade de comunicar aquilo que ele quer dizer, ele atua as suas emoções e as suas dificuldades. Então, a pulsão de morte, por tudo que ele vai ter que deixar para trás, todo o luto que ele vai ter que resolver, a pulsão de vida como uma capacidade de se reinventar, uma capacidade de se transformar numa nova identidade, e o acting out, que a gente costuma tratar como patologia, como uma doença, como um comportamento que deva ser extirpado, erradicado, mas que é simplesmente a ferramenta que o adolescente usa para se expressar e para, de alguma forma, se ver livre da angústia e da ansiedade que as tarefas pedem dele. Eu não estou falando? Os slides não estão dramáticos? O que parece isso? Mas, enfim. A adolescência, ela não se faz, esse processo todo, ele não se faz só por conta através de uma camada, de uma área da vida do adolescente. A adolescência, ela traz os aspectos biológicos de reorganização corporal. A gente fala dos caracteres sexuais secundários, né? Crescimento da mama, nascimento de pelos, etc, etc. E também tem uma questão neurológica, que depois eu acho que a doutora Ingrid é que vai falar sobre isso hoje. O aspecto psicológico, que é esse de elaborar os lutos, elaborar as perdas e ser capaz de acomodar aquilo dentro da psicodinâmica que está acontecendo naquele momento, e também do ponto de vista social. O adolescente ele vai precisar encontrar um novo lugar social. Antes ele era uma criança, filho de alguém. A partir da adolescência ele será ele mesmo. E ele, então, precisará encontrar um espaço dentro da sociedade para ele se encaixar. Também a Françoise Dolto, ela fala desse complexo de Lagostin, que é um momento em que a carapaça da infância, a carapaça que protegia aquela criança, se quebra. Afinal de contas, a criança cresceu, ela não cabe mais dentro daquele invólucro. Ela vai precisar, então, romper aquilo que a protegia até então, para ter espaço para um crescimento, para conquistar o que ela precisa conquistar. E aí, então, com isso, esse adolescente fica absolutamente exposto, em carne viva. E eu gostei dessa expressão, porque ajuda a gente a entender também a sensibilidade do adolescente. Quem trabalha ou convive com adolescente sabe bem disso. Às vezes você faz um comentário qualquer. Nossa, seu cabelo cresceu, né? A menina já acha que você está falando que o cabelo dela está grande demais, que ela deveria cortar o cabelo. Ela tem crise de choro, é aquela confusão toda. Para os meninos também, a gente faz qualquer observação e eles já entendem aquilo como uma crítica. Então, essa condição de estar tão vulnerável, de estar tão exposto a todos os estímulos que vêm da vida, naquelas esferas que eu falei, e da necessidade de resolver esses problemas, mostram para a gente que a gente não pode simplesmente sair criticando o adolescente, achando que ele tem um comportamento inadequado, que ele faz aquilo de propósito. Eu acho incrível as pessoas dizerem aborrecente. Para mim, assim, é o símbolo maior de que aquela pessoa não está entendendo nada do que está acontecendo com aquele ser que está deixando a infância em busca da vida adulta. A nossa reação, então, vem, né? A pulsão toda do adolescente, vem com toda essa força, tá certo? Com toda essa dinâmica aí. E os adultos, nós adultos, deveríamos encontrar uma forma de comunicação com o adolescente que fizesse um diálogo verdadeiro. A coisa que a gente diz, né? O adolescente ele é super sensível à hipocrisia, porque, afinal de contas, ele sabe que ele vai ter que fazer as tarefas que são esperadas dele, mas ele olha os adultos e ele também não concorda muito com os adultos. Ele também vê idiosincrasias naquilo que os adultos fazem, falam. Então, a necessidade da gente ter uma conversa honesta, verdadeira, e a coragem de ter essa conversa, porque não é muito simples fazer uma conversa dessas com um adolescente.
a gente é atacado, a gente também é mal interpretado, e nós, adultos, também somos muito sensíveis e vulneráveis. A gente fica assim com essa cara de que sabe de tudo, que já passou por tudo, que tem as respostas para os mistérios da vida, mas, especialmente os pais, eles chegam no consultório e eles ficam super magoados pela forma como eles estão sendo tratados pelos filhos. E aí a gente tem que explicar para eles, sim, os adolescentes eles precisam se distanciar dos pais, das figuras parentais. Isso não significa dizer que nunca mais ele vai gostar de vocês, nunca mais ele vai reconhecer o valor de vocês. A gente também acalmar os pais. Os professores, muitas vezes, se sentem muito desamparados na necessidade de lidar com aqueles adolescentes. E eu fico pensando, como é que deve ser ter uma sala de 35, 40 adolescentes e você ter que administrar tudo aquilo? Não é fácil, né? E, então, essa necessidade da linguagem verdadeira, mas, no geral, nós, adultos, reagimos com esse pânico moral. É também uma expressão da nossa insegurança, é também uma expressão do nosso desconhecimento de como fazer com esse adolescente, como lidar com ele. Uma forma que sociedades tradicionais têm de ajudar o adolescente a fazer essa travessia são os ritos de iniciação. Vocês vão se lembrar, vocês conhecem esse conceito, essa ideia. O rito de iniciação é aquele momento, aquela oportunidade que o adolescente tem de ser acompanhado por uma pessoa mais velha daquela comunidade, que vai propor a ele uma tarefa que ele vai ter que fazer, ele vai ter que ter sucesso nessa tarefa que ele tem que resolver, mas o adolescente sabe que ele pode contar com a proteção, a experiência daquele adulto que está o acompanhando nesse processo todo, né? A gente aqui já tem a história do mito do herói, né? Que vários estudiosos da psicanálise falam, né? É uma tarefa que o adolescente vai ter que fazer no sentido de reconhecer que ele é capaz de enfrentar isso, todas as dificuldades, e que ele vai ter chance de um sucesso lá na frente. A função dos ritos de iniciação é ter uma solução social que vai garantir ao adolescente um lugar dentro daquele grupo social, que é ali o desfecho na terceira linha do que eu estou falando, né? O limite dos ritos de iniciação, ele é um limite físico, mas ele é um limite completamente amparado. Ele é um limite calculado. O adolescente não é deixado por conta própria, como mais ou menos acontece agora na contemporaneidade, as nossas possibilidades de oferta, na medida em que a gente não tem mais ritos sociais estabelecidos, a gente então acaba deixando que o adolescente ele encontre as suas formas de enfrentar as angústias, a tristeza, a ansiedade, a dor desse momento de transição. E aí começam, então, os comportamentos de risco, que a gente tem, então, entre eles, o uso de substâncias psicoativas, consideradas ilícitas, porque o adolescente vai tentar encontrar uma saída ele mesmo. O limite é solitário, então ele não sabe até onde ele é capaz, e por isso a gente fala, se não houver um limite para o adolescente, ele vai sempre buscar um limite maior, e com isso ele pode acabar enfrentando uma situação de muito perigo, de muito risco. E o desfecho disso pode ser... Essa água é para mim? Obrigada. E o desfecho disso pode ser a produção de uma patologia, né? Como muitas vezes a gente vê, não só um desenvolvimento normal da adolescência, que muitas vezes a gente identifica com características psicopáticas, né? Que a gente fala, meu, esse cara é louco, é maluco. Como é que ele fez isso? Como é que ele acreditou que isso fosse dar certo? Como é que ele não calculou o tempo que era necessário para ele realizar essa tarefa? Mas é porque o adolescente realmente não é capaz disso. Tem todo um amadurecimento neurológico que vai levar o adolescente a abandonar aquela construção de inteligência concreta, onde, então, a criança vai desenvolver uma inteligência a partir da ação concreta no mundo, sentindo no próprio corpo as texturas, a temperatura,
a consistência e tal. E o adolescente vai sair dessa condição, dessa inteligência concreta, e ele tem que ser capaz de chegar a uma inteligência formal, que é abstrata, que vai permitir a ele calcular distâncias, tempo, riscos. A adolescência das comunidades, das sociedades contemporâneas, ela tem que fazer isso por conta própria. Aqui alguns exemplos de ritos de iniciação. Ali no Baixo Amazonas a gente tem esse tucandeira, o rito da tucandeira, onde os meninos têm que enfiar a mão dentro de uma luva tecida pelas mulheres da aldeia, e essa luva é cheia de formigas, formigas que picam muito dolorosamente, e eles têm que aguentar isso durante um tempo. Claro, essas formigas elas não são venenosas, o menino não vai morrer, nem nada disso, mas ter que aguentar a dor das picadas é uma coisa muito importante. E aqui em Lesoto, eles têm esse rito que é muito antigo e que parece que é o precursor do bang jump. Porque o menino tem que pular de lá de cima, enrolado simplesmente numa corda de cipó pelo pé, e quem calcula o tamanho dessa corda é o ancião responsável pela iniciação desse menino. Então, esse menino tem que enfrentar duas coisas. Ele tem que enfrentar o medo do salto e ele tem que enfrentar a dúvida se ele confia ou não confia naquele cara que vai calcular o tamanho da corda que ele vai usar para pular ali. E mais, tem que ser de tal forma que a cabeça raspe o chão. Porque aquilo, então, significa a possibilidade do menino de fecundar o solo e de fecundar. Essa é muita coisa que acontece aí. Nas sociedades contemporâneas, o que a gente tem é esse emaranhado. É essa coisa que é nublada, que os adolescentes não sabem exatamente o que é que eles podem ou não fazer, onde é que estão os limites. A gente não tem, por exemplo, uma política pública que realmente defina se o adolescente pode ou não usar uma substância psicoativa. A nossa lei diz que não pode, mas o adolescente usa. E ele usa porque não é ele sozinho que está usando. Todos usam. Mas a lei diz que não pode. Nas sociedades tradicionais, quando a lei diz não, é a lei da interdição. Quando a lei diz não, aquele não está posto. E a interdição é muito importante na vida do adolescente, não como aquilo que a gente viu no início, naquela cena do elevador, onde o cara simplesmente critica, desvaloriza o adolescente, até fazê-lo parar de se expressar ali na percussão, usando o corpo e as paredes. É uma interdição da lei, a lei que existe no mundo. A lei que diz que a gente não pode beber e sair dirigindo a 300 por hora, que aquilo lá não vai dar bom. É a lei que diz que a gente não pode simplesmente desobedecer às leis que existem na nossa sociedade sem sofrer nenhuma consequência em relação a isso. Então, essa interdição simbólica na vida do adolescente ela é muito importante. E eu disse para vocês que no geral, essas experiências todas elas se dão no corpo. Não só por uma continuidade daquela experiência infantil, onde a criança vai desenvolver conhecimento através da sua ação direta com o corpo, no mundo concreto, mas também porque nos ritos de iniciação o corpo sofre tanto quanto o emocional. E aí, então, a gente vê na contemporaneidade muitos movimentos que são comportamentos de risco para o corpo, como, por exemplo, a gente vê desde coisas mais simples, né, que são as tatuagens, os piercings, etc., passando por coisas mais preocupantes, que são as automutilações, né, que a gente vê isso com muita frequência, cada vez mais. Esses corpos que são, especialmente femininos, que são super emagrecidos, não é que eles são magros, eles são emagrecidos por conta de valores e de alternativas que as meninas têm. E, por fim, o suicídio. E o suicídio aqui no Brasil está tendo um comportamento completamente diferente da média mundial. A média mundial tem mostrado uma queda acentuada do número de suicídios, e aqui no Brasil a gente tem, desde 2011, entre 2011 e 2022, um crescimento de 6% ao ano, todo ano.
A gente já sabe, quem estuda essa questão do suicídio sabe que, no geral, a finitude, a sensação de que não é mais possível continuar na vida se dá ou em situações em que o adolescente se sente absolutamente desamparado na vida, ele não tem como morar. Isso acontece em Lesoto, por exemplo. Ele não tem como morar, ele não tem como estudar, ele não tem como garantir saúde, ele não tem como garantir um futuro na vida. Ele, então, se sente completamente abandonado nessa esfera mais básica da vida. E, por exemplo, na Coreia do Sul, o ano passado eu passei um mês andando pela Coreia do Sul e Japão para entender esse fenômeno, que são sociedades super desenvolvidas, economicamente estabelecidas, mas a Coreia do Sul, ela ocupa o segundo, terceiro, quarto lugar de maior número de suicídios no mundo. E o Japão tem o segundo lugar onde as pessoas mais se matam no mundo. O primeiro lugar onde as pessoas mais se matam é a Golden Gate, em São Francisco, elas saltam dali. E no Japão eles têm uma floresta chamada a Floresta do Suicídio, que fica aos pés do Monte Fuji. E eu perguntei, mas por que esse lugar? Por que não outro lugar? Porque a comunidade, né, japonesa, ela é shintoísta e budista, e como shintoísta, eles entendem que, estando ali naquela região, e o Monte Fuji sendo uma figura sagrada para os japoneses, sentem que eles estão mais perto, mais próximos de fazer essa transposição para a próxima vida. Então, são sociedades que têm a sul-coreana, por exemplo, né, tem uma exigência absurda por performance. Eu não sei quem daqui assiste K-dramas. Quem que gosta? Pode confessar que eu também assisto, né? O que a gente vê lá é essa exigência por uma performance dos alunos. Desde criança, as crianças são colocadas a estudar não só o período formal, mas também ter aulas extras depois, e eu vi isso, crianças pequenas andando pela rua 8, 9 da noite, vindo de aulas extras. E mais, o que é mais cruel, a performance escolar da criança determina o lugar social da família. Catalina, você pode imaginar isso? O que é em cima de uma criança? A expectativa de uma família, que eles são super... eles concorrem muito, eles dão muito valor a status, a aparência. Então, claro que as famílias não querem perder esse lugar social que eles conquistaram a duras penas e que, então, os seus filhos têm que continuar mantendo esse valor para que eles não deixem a fatia social que eles alcançaram. E aqui no Brasil, o Brasil sofre das duas coisas. Vocês sabem que o Brasil é um dos países mais conectados do mundo, com todas essas exigências que aparecem nas redes sociais. Se você hoje pergunta para pré-adolescentes e tal o que eles querem ser, uma enorme maioria diz: eu quero ser influencer. Eles nem sabem o que é isso, eles nem sabem como faz isso. Eles não sabem de nada, mas eles veem nas redes sociais, então eles querem também. Né? E isso já passou até o desejo de ser jogador de futebol, porque durante muito tempo, os meninos diziam que queriam ser jogadores de futebol por conta dessa possibilidade de riqueza imediata, por conta desse reconhecimento social. Aí arranja namoradas, aí tem carrões e etc. E hoje a juventude identifica mais esse sucesso na vida como seguindo uma carreira de influencer. O Brasil tem essa hiperconectividade com essa hiperexigência, ao mesmo tempo em que a grande maioria dos nossos adolescentes sente que não tem recursos suficientes para poder chegar a alcançar o desenvolvimento que é necessário. Isso aqui eu acho super bonito. De novo, não a figura, mas a ideia. A gente tem o rito de iniciação de um lado, o contrarrito. Tem vários autores que preferem chamar comportamentos de risco como contrarrito, porque é um comportamento que não segue aquela sequência do rito, com medidas de proteção, com um significado muito claro, com a inserção social garantida ao final do rito. E então temos do lado esquerdo o rito, do lado direito o contrarrito, com todas as suas com todos os seus perigos e com todas as suas vulnerabilidades, e aqui a redução de danos
para mim, né, eu entendo a redução de danos como uma ponte que pode ligar essa proteção dos ritos de iniciação com essa vulnerabilidade dos contrarritos, dos comportamentos de risco. Como assim? A gente falou que os ritos eles contam com um ancião, uma pessoa reconhecida oficialmente como mais velha, como mais sabedora do que está acontecendo e que é capaz de oferecer ao adolescente uma proteção para que ele faça essa passagem. Na redução de danos, o que a gente propõe? Uma escuta verdadeira, uma comunicação real com o adolescente. Vocês se lembram lá que a Françoise Doutor falou da necessidade de uma comunicação honesta com o adolescente? Na redução de danos, não só na clínica, mas em todos os lugares, né? A SBRED fala disso, a redução de danos ela se encaixa em todas as áreas da nossa vida, né? Então, essa pessoa de mais responsabilidade, de mais autoridade, pode ajudar o adolescente a passar dessa situação em que ele está completamente perdido, onde ele não sabe o que fazer, já que ele não tem uma proteção social e também tem sido muito difícil o adolescente poder contar com uma proteção familiar. Então, a redução de danos de lato sensu, ela pode oferecer essa ponte para o adolescente, que então ele não fique sozinho nessas decisões e nessas alternativas que ele mesmo encontra para ele e que possa passar, ajudá-lo a passar para uma situação em que o risco será enfrentado, mas não um risco solitário, não um risco sozinho. Vai ser um risco acompanhado. Então, dentro da clínica, por exemplo, a dependência de álcool, tabaco e com substâncias consideradas ilícitas, isso trouxe para a gente, para os psicoterapeutas, uma novidade enorme, facilitando a clínica, porque a gente dizia não é possível tratar dependentes químicos porque eles não aderem ao tratamento. Na verdade, eles não aderiam ao nosso modelo, porque a única coisa que a gente tinha para eles, como existe hoje em relação ao tabagismo, é ou você para de usar ou eu não tenho o que fazer com você. Quando a redução de danos foi introduzida, a gente falou para o dependente químico, tá, o que você quer me dizer? Não é uma coisa simples. Muitas vezes o adolescente, o dependente, e ainda pior, se for adolescente, ele não sabe exatamente o que ele quer dizer. Ele não sabe nomear aquela dor, aquele sofrimento. Ele não sabe dizer para a gente em que lugar aquilo tudo é inserido dentro da vida dele. E a gente, com essa proposta de, vou te escutar, eu tenho um pouco mais de experiência, mas eu não garanto que a minha experiência sirva exatamente igual para você, mas a gente pode ir juntos construindo uma saída para as dificuldades que você está enfrentando. Aqui, de novo, a questão da identidade. Tanto o rito tradicional quanto o comportamento de risco faz o adolescente, tem como objetivo fazer o adolescente buscar por uma confirmação da sua existência. Né? O rito, a gente já viu, oferece a condição daquele adolescente ser reconhecido dentro do grupo social, não mais como uma criança, mas aí como um adulto, e os comportamentos de risco como um teste, como uma busca de limite e de sucesso nesses limites extremados, que vão fazer o adolescente sentir que, olha só, eu venci, eu dei conta, eu consegui fazer isso aí. Porque, na verdade, essa necessidade de existir, se vocês se lembram, vai fazer todo sentido. O adolescente ele precisa deixar aquela identidade infantil para construir uma identidade adulta. Nesse meio de caminho, ele sente que ele não existe, que ele não é ninguém. Quem tem a experiência com adolescente vê muito isso, essa falta de ânimo, essa falta de energia para fazer o adolescente acreditar que não só ele existe, como ele tem potencial. E a existência, esta existência, ela só vai fazer sentido se ela tiver uma testemunha. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito e que mostra para a gente todo o potencial da redução de danos. Porque se nos ritos de iniciação o adolescente é reconhecido pela sociedade, quando a gente tem aqui nas nossas sociedades que não tem essa estrutura que vai ajudar o adolescente a passar por esse caminho, na hora em que alguém que está aplicando, que está oferecendo a ele uma alternativa, uma estratégia de redução de danos, quer seja na clínica, quer seja na escola, quer seja nos grupos sociais, quer seja na família,
A gente depois pode até discutir como é que isso pode aparecer na família, né? Ao ter essa pessoa que, então, se dispõe a ouvir o adolescente e a reconhecer aquilo que ele está dizendo, ainda que eu não entenda perfeitamente o que você está dizendo, mas eu reconheço o seu direito de viver isso aí que você está vivendo. Então, isso, para o adolescente, ajuda muito a alcançar essa urgência de existir, essa necessidade extrema de existir, porque ela é referendada pelo olhar do outro. Se a gente continuar olhando todo esse comportamento adolescente como uma patologia, a gente nunca vai ser capaz de oferecer para ele o que, na verdade, o adolescente precisa. O adolescente, ele não precisa que a gente o critique mais, ele já se critica. O adolescente não precisa que a gente diga o quanto ele é incompetente, porque ele já está se sentindo assim, na busca de uma competência. O adolescente não precisa que a gente diga que a gente não confia nele, porque ele mesmo já não confia nele mesmo. Então, se a gente olhar todo o comportamento adolescente como um problema que precisa ser confrontado, a gente, então, estará errando completamente no nosso papel em acompanhar um adolescente, seja ele dependente químico ou não. E aí eu achei bonita essa figura porque eu contrarrito como uma chave que não está adequada. Ela está velha, ela está quebrada, ela está desgastada. E é com essa chave que o adolescente das sociedades contemporâneas tenta abrir esse portal maravilhoso, representado por essa fechadura tão linda, tão nova, tão brilhante, que é a vida adulta. A vida adulta, ela pode ser, eu sei que tem perrengue, a gente tem conta para pagar, é difícil, não sei o quê, mas a vida adulta ela pode ser uma coisa muito interessante. E ao usar uma chave que não é adequada para abrir esse portal da vida adulta, o adolescente corre o risco de fracassar e, pior, de achar que a responsabilidade é dele, quando, na verdade, a responsabilidade é de toda uma sociedade que não é capaz de oferecer a ele estruturas seguras para que ele faça essa transição. Aqui a gente tem a asfixia contemporânea, né? Quais são os elementos que estão presentes hoje nas sociedades não tradicionais? A gente tem essa tecnologia super avançada e cada vez mais, que impede a gente de acompanhar o desenvolvimento. Eu mesma contei para vocês a minha dificuldade com uma apresentação. Chegou uma hora que eu já não entendia mais o que eu estava falando com a IA, uma coisa louca. Essa economia tão fragilizada, né? Antigamente, o que acontecia? As pessoas estudavam, se formavam e elas tinham um trabalho. Elas entravam numa empresa e elas conseguiam fazer uma carreira, tinham um plano de carreira, tinham um salário garantido, o que permitia as pessoas comprarem uma casa, casarem, terem filhos. E hoje vocês sabem, a grande maioria dos jovens já não quer, dos adultos, jovens adultos, já não pensa mais em casar, não pensa em ter filho, porque diz, eu não tenho condição nem de comprar um apartamento, como é que eu vou ter condição de ter filhos, de montar uma família? Então, a gente tem hoje o mercado de trabalho muito mais identificado com esses bicos, esses trabalhos que acontecem pontualmente, e também não tem uma garantia de que estudar, de que se preparar, vai fazer, com certeza, a pessoa conseguir um sucesso profissional com um bom desempenho econômico. E a sociedade, com esse isolamento, aí diz intergeracional, mas eu quero dizer também intrageracional. Não é só pais e filhos, mais velhos e mais novos, mas dentro da mesma geração, vocês sabem disso, né? As pessoas se encontram cada vez menos fisicamente, elas ficam nesse relacionamento virtual que não é suficiente, ele não substitui o relacionamento presencial, e as pessoas, então, acabam não sendo mais capazes. No consultório, por exemplo, muitas vezes, eu tenho que ensinar os meninos o que é namorar. Eles não sabem o que é namorar. É a coisa mais louca. Porque eles pensam, não, mas eu mandei 2 mensagens. Ele estava respondendo, agora ele não responde mais. E aí um dia eu falei para uma paciente, eu falei, cara, você trocou 5 mensagens com o menino e você já estava escolhendo o vestido de noiva. Também dá uma olhada nisso aí. Porque existe uma expectativa muito grande, na medida em que os sinais sutis, eles não são mais capazes de serem alcançados por conta dessa comunicação virtual.
Aqui a gente tem essa história da hiperconectividade e aqui, de novo, aquilo que eu falei da geek economia, né, que é uma economia fragmentada, é uma economia que não traz a segurança que o adolescente precisa para pensar um futuro. E aí a gente tem dois conceitos que eu achei bem legal aqui de trazer para vocês. Um é de um filósofo inglês, o Mark Fisher, que ele fala do futuro cancelado. Na medida em que os adolescentes, os jovens, eles encontram tanta dificuldade pela frente, eles já não são mais capazes de pensar um amanhã melhor do que hoje. Isso, se a gente ouvir direito essa fala, a gente vai ser capaz de entender o tamanho do desamparo que um adolescente pode sentir. Na medida em que ele não é capaz de pensar um futuro melhor do que hoje, porque se a gente estuda, a gente vai, a gente se forma, a gente resolve casar, a gente está sempre pensando um projeto lá na frente. Na medida em que isso não é mais possível de acontecer, não é à toa que a gente vê um número de suicídio tão grandes entre a população jovem no mundo. E tem a Elisa, que também é inglesa, ela fala da herançocracia. Então, ela diz assim, acabou o tempo da meritocracia, que você se prepara, você organiza o seu potencial para você vencer na vida. Ela diz, as gerações atuais, elas necessitam, elas dependem da condição social e econômica da própria família. Agora, enquanto a família não tem essa condição econômica para oferecer para os jovens, então os adolescentes ficam completamente sozinhos para dar conta de como é que eu vou vencer na vida. Um paciente meu também, um jovem adulto, 30 anos, casou e engravidou. O pânico dele por ter engravidado, porque ele falou, eu não tenho condição de ter um filho. E eu não tenho de onde tirar alguém que possa me ajudar. Eu estou sozinho nisso e eu não vou conseguir educar meu filho. E eu fico pensando assim, se nós adultos conseguirmos entender o que é a adolescência, se a gente conseguir compreender que nós não temos todas as respostas que faltam aos adolescentes, que não adianta a gente querer colocar um modelo que é nosso, que é individual nosso, para que todos os adolescentes se comportem da mesma forma. Se a gente entender que o adolescente está tentando se comunicar com a gente, ainda que ele não tenha muita facilidade verbal, não tem mesmo, e mesmo no comportamento, ele pode se atrapalhar em comportamentos que a gente considera inadequados. Não só de risco, mas inadequados. Se a gente conseguir fazer tudo isso, será que a gente não consegue, então, de uma forma menos danosa, a gente não consegue ajudar esse adolescente a usar esses elementos que ele tem, essas capacidades e os limites que ele tem, em alguma coisa muito mais criativa, muito mais produtiva, muito mais legal? É o que a gente vai ver agora. Esse grupo se chama Stomp Out Loud. O diretor dele é aquele cara que apareceu inicialmente lá no elevador, fazendo a percussão ali, usando o seu corpo e a parede do elevador. E eles fazem percussão com diferentes elementos. E aí ele estava mostrando, então, uma música que eles criaram, ainda que a gente não considere, segundo os nossos valores, isso é exatamente uma música, mas ali já fica uma experiência grupal, uma experiência que é reconhecida por várias pessoas que pagam os ingressos para ir assistir os shows, e uma experiência que é aprovada, que é apreciada por muitos de nós, inclusive os adultos. E com isso, então, a gente pode pensar que se a gente tiver um outro olhar sobre a adolescência, se a gente pensar em se comportar mais como um redutor de danos do que um agravador dos danos da adolescência, a gente pode ajudar os adolescentes a se expressarem de uma forma muito mais produtiva. Obrigada.